Eu convido a você, nesse momento, para abrir a Bíblia no Salmo 139. O Salmo 139 tem sido objeto da nossa reflexão nestas últimas mensagens. Nós já falamos na primeira mensagem a respeito do vasto e total conhecimento de Deus. Um Deus onisciente, que sabe quando nós levantamos, quando deitamos, quando andamos, quando dormimos, quando falamos. E Deus, Ele conhece todas as coisas. É impossível, não é, fugir da presença também do Senhor, que é a nossa segunda mensagem, falando da onipresença. O salmista disse: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então Davi, ele está aqui abrindo o seu coração perante o Senhor. Ele está aqui no momento de aflição, de lutas, sendo perseguido. E ele ora ao Senhor. O Salmo 139 é uma oração quando Davi fala a respeito dos atributos de Deus, do caráter de Deus. E ele está orando, dizendo quem Deus é. Senhor, eu sei que Tu sabes todas as coisas. Eu sei que o Senhor está em todo lugar. Eu sei que o Senhor fez a minha vida desde o meu nascimento, como vamos ver agora, lá no ventre materno, embrião, ainda um embrião. O Senhor já me conhecia. Então, Senhor Deus, me livre dos inimigos. E ele pede a esse Deus poderoso, como nós veremos na quarta mensagem, né? Ele pede: Senhor, dá cabo aos meus adversários. E, Senhor Deus, eu estou pedindo ao Senhor, com sinceridade, eu me abro diante de Ti. É por isso que ele termina o Salmo dizendo: sonda-me, Senhor. Quer dizer, Senhor, pode olhar, eu estou falando com o Senhor com sinceridade. E se eu tenho algum erro, pode me corrigir, Senhor. Mas, Senhor Deus, haja poderosamente na minha vida, liberta-me dos meus inimigos. E a partir do versículo 13, ele vai dizer, hoje nós vamos ler de 13 a 18. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Agora preste atenção no versículo 16, que é um versículo central deste salmo. Os Teus olhos, Davi falando para Deus: Senhor, os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem chegar ao fim. Nesta noite, nós queremos falar sobre esse tema. Deus tem o nosso futuro em Suas mãos. Ou você poderia optar por esse tema semelhante: Deus conhece o nosso futuro. Deus conhece o nosso futuro. E eu sei que existem muitos fatores que trazem preocupações, geram medo na nossa vida. E talvez um dos principais é quanto ao nosso futuro. O que vai acontecer comigo daqui a alguns minutos? O que vai acontecer comigo amanhã? O que vai acontecer comigo semana que vem?
O que vai acontecer comigo mês que vem, ano que vem? Quando eu chegar a determinada idade, o que vai acontecer comigo? E a pergunta mais intrigante, que muitas pessoas às vezes não têm conseguido responder, é o que vai acontecer comigo depois da morte. Depois da morte. Então, a pergunta, né, qual ou como será o meu futuro, tem trazido muitas especulações, tem trazido muitas inseguranças, e tem gerado ansiedades, estresse, e há muitas pessoas que vivem tremendamente ansiosas e preocupadas, como que se pisando em ovos, porque não sabem o que vai acontecer quanto à sua vida. E o pior é aquilo que a gente vai dizer daqui a pouco, que alguns acabam com esta preocupação procurando fontes erradas, lugares errados para descobrir o seu futuro, para lhe dar, quem sabe, uma direção quanto à sua vida futura. E este Salmo 139 traz para nós a resposta certa quanto ao nosso futuro, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. O dia de amanhã, o segundo, o milésimo de segundo que vem após esse agora, é do conhecimento de Deus. Nada refoge ao conhecimento de Deus. Eu me lembro, quando a minha mãe faleceu, nós achávamos que ela tinha falecido ainda não tão idosa, ela teria mais tempo de vida. E naquele dia do sepultamento, ali em Alto Jequitibá, nós colocamos o corpo dela, o caixão do lado de fora, na calçada, tinha bastante gente. E houve um culto ali, ao ar livre, na rua. E naquele culto, a minha irmã, que é viva, mora em Brasília, a Márcia, ela deu uma palavra em nome da família. E ela citou exatamente esse versículo 16 do Salmo 139. E ela lembrou essa palavra de Davi, que Deus nos viu ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Para mostrar que a nossa vida, os dias, os anos da nossa vida estão todos contados por Deus. Já está tudo determinado por Deus. Então, aquele dia foi o dia que Deus escolheu para nossa mãe falecer. Então, não teríamos de discutir com Deus. Teríamos de sentir a dor da saudade, chorar a partida, mas entender que chegou o dia dela. E eu estou dizendo isso porque essa palavra da nossa irmã naquele dia foi uma palavra de alento, de conforto para nós. Caiu como uma luva no nosso coração, acalmou os nossos corações, a todos nós. Porque Deus, Ele tem o nosso futuro nas suas mãos. E à luz deste salmo, especialmente dos versículos 13 a 18, nós queremos extrair algumas lições dentro dessa temática, que Deus sabe e conhece o nosso futuro. E a primeira delas é que Deus, Ele tem todo o conhecimento do nosso passado, desde a nossa concepção. O conhecimento de Deus não é só quanto ao nosso futuro, mas esse nosso futuro está todo determinado por Deus, porque Deus, Ele conhece todo o curso da nossa vida, desde o início, desde
a nossa concepção no ventre materno. E aqui no versículo 13, vai mostrar para nós um conhecimento que os estudiosos chamam de um conhecimento íntimo, um conhecimento profundo, pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Esse interior aí não é apenas o interior humano, o interior da alma, o interior do espírito, é também o interior do nosso próprio corpo, é toda a complexibilidade biológica, são os nossos órgãos, os nossos ossos, os nossos músculos, os nossos nervos, as nossas veias, as nossas artérias. Deus, Ele tem um conhecimento íntimo, profundo da nossa vida e nos ama, dizendo que nós fomos formados por Ele e fomos amamentados com muito amor pela nossa mãe. Então, em primeiro lugar, é um conhecimento íntimo. No versículo 13 ainda, fala de um conhecimento pessoal. Aqui diz que tu me teceste. Você conhece esse verbo tecer? Você conhece os tecelões? Aqueles que trabalham em indústrias tecendo a lã, os fios, entrelaçando aqueles fios para produzir, quem sabe, o pano. Então a ideia aqui, a ideia mais exata não é tecer, é entrelaçar. Entrelaçar. E isto mostra a ação pessoal e ativa de Deus na formação do nosso corpo e da nossa pessoa antes do nosso conhecimento. Por isso que nós somos a obra-prima de Deus. Por isso que não há palavras para descrever a nossa existência. Porque Deus, Ele conhece, tipo como tecelão, cada fio da nossa vida. Não é só os fios da nossa cabeça, não. De todo o nosso corpo, todas as nossas células. Ele que teceu, Ele que entrelaçou tudo para que nós viéssemos à existência. E tudo isso faz com que nós tenhamos a visão de um conhecimento admirado, porque se Deus nos teceu desta forma, Deus nos fez deste modo, olha o que o salmista diz: então eu te dou graças, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso. Olha que expressão forte. Ele poderia ter dito: o Senhor me fez maravilhosamente, o Senhor me fez de maneira interessante, mas ele diz assombrosamente maravilhoso. Tu me formaste. Realmente nós temos de ficar admirados. E ele declara isso: as tuas obras, Senhor, as tuas obras são realmente admiráveis. E eu sei muito bem, Davi estava dizendo: eu estou aqui, eu sou o que sou, porque o Senhor é que me fez, o Senhor é que me criou. Se eu estou passando esse sofrimento aqui hoje, se eu estou diante de inimigos, e ele vai depois pedir a libertação dos inimigos, ele está dizendo: é porque o Senhor me conhece muito bem e o Senhor me trouxe aqui. E ele vai declarar, em quarto lugar, um conhecimento desde o início. Porque de repente você conhece de um tempo para cá as coisas. Nós não temos aquele conhecimento completo. Quando ele diz no versículo 15: os meus ossos não me foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entritecido como nas profundezas da terra.
Essa profundeza da terra aqui não é aquela que ele cita lá no início das profundezas da terra, quando quando ele desceu às profundezas da terra, lá estava Deus. Essa profundeza da terra aqui é uma referência ao ventre materno, indicando o ventre materno, o ventre da própria mãe. E ele vai depois dizer no versículo 16, que o Senhor nos conhece desde quando nem um dia havia ainda em substância informe, em embrião. Este é o conhecimento de Deus, é o conhecimento completo, desde o nosso mais remoto início de existência. E aí eu te pergunto, se Deus tem esse conhecimento assombrosamente maravilhoso nosso, desde o nascimento, Ele nos teceu, Ele nos entrelaçou todos os nossos órgãos, Ele fez o que nós somos hoje. Ele não vai conhecer o nosso futuro? É lógico. Então, o nosso futuro é do conhecimento de Deus, e nós temos esta garantia, em primeiro lugar, porque Deus conhece a nossa vida desde o início da nossa formação. Em segundo lugar, esse texto, à luz do versículo 16, vai mostrar que Deus, Ele tem todo conhecimento de todos os acontecimentos da nossa vida presente. O conhecimento de Deus não é só desde o início, mas é um conhecimento presente, é o conhecimento do nosso chamado dia a dia. Os comentaristas dizem que Davi entendia que cada lição que ele recebia, ou cada bênção que ele recebia diariamente, era uma dádiva da graça de Deus. E que tudo que estava acontecendo com ele a cada dia era da orientação e da determinação do Senhor. Deus não só nos fez, Deus não só nos conhece desde a nossa formação, mas Ele conhece todos os dias da nossa vida, o nosso presente. O que vai acontecer conosco hoje é do conhecimento do nosso Deus. Deus tem essa possibilidade, essa capacidade, e isso nos leva a pensar, né, que nós somos seres guiados, orientados e predestinados pelo Senhor. E Deus, Ele tem um conhecimento do nosso presente, de cada coisa que acontece conosco no dia de hoje. E eu quero deixar aqui de uma maneira muito prática 5 atitudes para se viver bem o presente. Porque não adianta saber que Deus me fez lá no passado. Eu sou obra-prima dele, criado à sua imagem e à sua semelhança. Não adianta eu saber que Deus tem um futuro maravilhoso reservado para mim. Mas e o meu presente? O hoje, eu estou vivendo corretamente? O seu dia a dia? Você está feliz? Você cada dia tem experimentado a graça, a bênção do Senhor? Então são 5 atitudes que nos ajudam a viver bem o dia a dia. A primeira é que nós devemos evitar preocupações exageradas quanto ao presente. É o que Jesus disse no Sermão do Monte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós não devemos ficar extremamente preocupados com as coisas que vão acontecer conosco, nem no futuro e especialmente no presente. Então é por isso que nós temos de nos lançar no dia a dia, nas nossas atividades,
porque o Senhor, Ele está conduzindo e dirigindo toda a nossa existência. A segunda atitude é que nós devemos usar corretamente o presente, preparando-nos para o futuro. Alguém disse que nós escrevemos o nosso futuro no presente. Nós escrevemos o nosso futuro no presente. Então nós precisamos não nos preocupar exageradamente com o dia atual, mas vivermos corretamente o presente, preparando-nos para o amanhã. E a pessoa bem madura, bem consciente, ele está sempre preocupado de uma maneira equilibrada com o dia de amanhã. Eu vou dar só um exemplo, especialmente é um exemplo muito prático e do nosso cotidiano. Nós precisamos cuidar bem dos nossos bens materiais e dos nossos recursos. Tem pessoas que não têm nenhuma previsão, não tem nenhuma reserva. Se ele ganhar 500, ele gasta 500. E se não tomar cuidado, ele gasta até 600, 700. Se ele ganhar 1.000, ele gasta mais de 1.000. Ele não tem nada, ele não prevê. Ele não pensa que amanhã ele poderá precisar de um recurso. Ele está vivendo só o presente. Ele não enxerga o futuro. Então, para a gente ser bem-sucedido, nós não podemos ter preocupação exagerada com o futuro, e nós precisamos viver corretamente o presente, pensando no nosso futuro, investindo na nossa vida material, intelectual, nos preparando. O estudante, né, estuda bem hoje, porque amanhã ele quer ser um grande profissional, e ele prepara hoje para amanhã ser um grande profissional. Terceira atitude: nós devemos buscar agradar a Deus e ao próximo no presente, todo dia. Esse tem de ser o nosso alvo, agradar ao Senhor e abençoar o nosso próximo. Que você levante, que você saia de casa já adorando a Deus e dizendo: Senhor, hoje é o dia que o Senhor fez, eu quero me alegrar nesse dia. Então, Senhor Deus, eu quero servi-lo nesse dia e abençoar alguém nesse dia. Quarta atitude: devemos fazer de cada dia um dia melhor, não é um dia pior. Tem pessoas que têm variação de humor muito grande, e é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo: hoje eu estou muito mal, hoje eu estou para baixo, chama aí de baixo astral, né? Hoje eu estou péssimo. Nós podemos ter algumas dificuldades diárias, mas se Deus conhece e já determinou todos os dias da nossa vida, se Ele conhece o nosso passado desde o início, Ele conhece o nosso presente e já determinou o nosso futuro. Então vamos viver cada dia melhor. Vamos pedir: Senhor, faça desse dia de hoje um dia ótimo, maravilhoso, que eu seja mais abençoado, que eu possa conseguir mais vitórias nesse dia, que eu possa produzir mais nesse dia. Não pense no dia de amanhã e nem levante amanhã pensando que o dia de amanhã não será bom. E peça a Deus: Senhor, o Senhor já escreveu, o Senhor já determinou todos os dias da minha vida. Então, se o Senhor está presente na minha vida, e se amanhã o Senhor vai estar conosco, eu não tenho dúvida disso, que o dia de amanhã seja um dia maravilhoso, abençoadíssimo. E eu quero viver cada dia melhor, cada dia melhor. E a quinta: teríamos muitas orientações e atitudes para se viver bem o presente. Em quinto lugar, nós devemos viver o presente como se fosse o último dia da nossa vida. Eu sei que essa afirmação não é muito agradável, mas nós acabamos de ler o texto de Tiago. O que Tiago disse? Que a nossa vida é como uma neblina, que de manhã vicege e floresce, à tarde murcha e seca. E é por isso que ele disse: não devias dizer
né, que se você vai fazer isso ou aquilo sem submeter à vontade do Senhor. Nós precisamos estar preparados todo dia para o encontro com o Senhor. Nós não sabemos, Deus sabe. O nosso futuro não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Então nós precisamos viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Nós precisamos ter aquela consciência: se Deus me chamar hoje, se Deus me buscar hoje, se acontecer alguma coisa fatal na minha vida, eu estarei com o Senhor Jesus. Eu estarei. Quem tem essa consciência e quem vive preparado todo dia para esse encontro inevitável com o Senhor, com certeza viverá um dia muito abençoado. Mas a última lição é que Deus, Ele tem todo conhecimento de tudo aquilo que vai acontecer com o nosso futuro. Esse versículo 16, ele não está apenas dizendo que todos os nossos dias estão presentes, estão escritos e determinados pelo Senhor. Não apenas os dias presentes, mas também os nossos dias futuros. O Senhor tem determinado não só o nosso passado, o Senhor também tem determinado o nosso presente. E Ele também tem determinado o nosso futuro. Por isso que nós gostamos muito de dizer, e às vezes virou até um chavão, não é? Tem muita gente que diz, parece que impensadamente, o amanhã pertence a Deus. E é exatamente isso, meu irmão, minha irmã. O amanhã pertence a Deus. Ele não pertence a nós. E se ele pertence a Deus, ele está em boas mãos. Você acha que se a sua vida está nas mãos de Deus e o futuro pertence a Deus, você está ou não está em boas mãos? É lógico. E é por isso que para o cristão, cada dia é um passo a mais para estar perto do Senhor, para estar na glória com o Senhor. Então, se Deus, Ele conhece o nosso futuro e já determinou, tem essa frase, essa expressão, o verbo determinar, é o verbo que diz que o Senhor já fez realmente e determinou, escreveu e já colocou o seu registro de tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. Então isso retira de nós qualquer preocupação e Ele tem de retirar de nós aquele desejo, às vezes, de tentar descobrir o que vai acontecer conosco no dia de amanhã. E isso está na Bíblia, e eu queria lembrar aqui apenas um texto de Deuteronômio 18, quando Deus, Ele vai condenar a busca de adivinhos, de agoureiros, de falsos profetas. Deuteronômio 18, a partir do versículo 9, Deuteronômio 18, 9 em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal
coisa. Então, procurar aqueles que estão aí prevendo o futuro, tentando descobrir o futuro. Nos nossos dias nós temos os horóscopos que falam o que vai acontecer com a pessoa naquele dia, naquela semana. E infelizmente, há pessoas que se dizem crentes, que são adeptas a determinados horóscopos e diz, eu sou de Gêmeos, eu sou de Capricórnio, e vai achando que ele... Não, nós somos de Deus, nós pertencemos ao Senhor Jesus. É Ele que já escreveu e determinou todos os dias da nossa vida. O nosso futuro pertence a Ele. Ele nos fez coisas assombrosamente maravilhosas na nossa vida, na nossa existência. Então, se nós somos a obra-prima de Deus, se Deus nos fez de maneira tão maravilhosa, Ele já determinou o nosso presente, todos os dias da nossa vida, os dias não só presentes, mas os dias futuros. Eu quero trazer 2 frases aqui conclusivas. Você deve, então, ocupar-se com o futuro, mas não preocupar-se com o futuro. É o que nós falamos no ponto anterior, que nós devemos viver o presente nos preparando para o futuro, mas nós não devemos viver preocupados com o futuro, aquela preocupação exagerada. Nós precisamos nos ocupar com o futuro e viver o presente pensando no futuro, para que quando chegar lá, a nossa vida esteja mais orientada, organizada pelo Senhor. E o grande avivalista, chamado Billy Graham, ele disse, não sei o que o futuro encerra, o que o futuro determina, mas eu sei quem determina o futuro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que amanhã Deus está lá presente. Então, amados irmãos, isso deve trazer tranquilidade, porque Deus escreveu o curso dos nossos dias, desde a nossa concepção até a nossa morte. Todas as coisas, passadas ou futuras, são manifestas e presentes para Deus. Não há nada oculto ao Senhor. Não há nada que aconteça que não seja da permissão do nosso Deus. Se nós estamos passando por esses dias difíceis, enfrentando esta pandemia, se nós estamos aí tendo muitas alterações em todas as áreas, até mudanças, psicológicas, de humor, de ânimo para trabalhar, mudanças nos negócios, na vida religiosa. Esta pandemia, ela está mexendo praticamente em todas as áreas da nossa vida. Mas nós temos de entender que tudo é do conhecimento de Deus e que a nossa vida está nas mãos dele. E eu tenho ouvido muita gente dizer corretamente nesses dias, eu estou entregue nas mãos do Senhor. Se Deus permitir eu pegar esse vírus e vir a morrer, é porque foi da vontade de Deus. Deus permitiu. Mas eu sei que Ele pode também me livrar, e Ele me livra. Então nós precisamos ter esta consciência de que Deus conhece o nosso futuro. Então, quando você for dormir, basta fechar os olhos e dorme sossegado, não preocupe com amanhã. O que vai acontecer amanhã? O Senhor sabe muito bem. O Senhor conhece muito bem. Algumas pessoas estão dizendo, pastor, esse ano está perdido. Nós perdemos um ano. Não. Nada é perdido. Deus está no controle. Esse ano pode ser uma referência para nós. Esse ano tem sido um ano de lições para a nossa vida. E talvez ano que vem, nós vamos lembrar desse ano e vamos começar a retirar ensinamentos e lições positivas
para a nossa vida, porque tudo está no controle do Senhor. Ele escreveu e determinou todos os dias da nossa vida, da nossa existência. Tudo que vai acontecer conosco já é do conhecimento do Senhor, desde o nascimento, durante os dias presentes, até o dia final. E isso traz paz ao nosso coração. É isso que é ter uma fé madura, é ter uma consciência de que a nossa vida veio de Deus, pertence a Deus e vai retornar para o Senhor. E Ele já determinou todo o curso da nossa existência. Então, que Deus nos abençoe.